Uma boa noite de frio aí para vocês. Falta o costume, né, desse friozinho. Vocês já estão acostumados. Eu tava vindo ali igual um pinguim, gelado, a orelha gelada, o nariz tossindo, mas graças a Deus, Deus é bom, tem nos presenteado de estar aqui com a igreja, com os irmãos. Louvo a Deus pela vida do pastor, eu agradeço por essa oportunidade, o casal pastoral, a igreja, o pastor André, meu amigo, né, que já caminhou bastante tempo juntos. Eu estou vindo lá do Brasil, passando alguns dias aqui na Europa, pregando a palavra. O pastor André até é o responsável disso, né? Eu estar em algumas igrejas, em alguns países. É um grande companheiro. Lá no Brasil, o Senhor Deus tem me dado a oportunidade de caminhar dentro, o meu chamado é dentro da área de formação teológica, né? Por 17 anos fui diretor do seminário do Betel, lá no Brasil, em Brasília. 2 anos em João Pessoa, onde era o internato. O internato lá cabe 400 mulheres de um lado, 400 homens do outro, de regime militar. Tem hora para acordar, hora para dormir, hora para orar, hora para fazer devocional, e é todo dia estudando. 4 anos. 2 turmas passadas, teve muitos portugueses nativos mesmo, portugueses nativos sendo formados lá. Já são formados, já estão por aí, estão andando aí, portugueses nativos daqui. O Senhor Deus me deu essa graça de andar mais por essa vertente, né, de ensino teológico, de preparo teológico, também com uma extensa formação dentro desta área. Lá também em Brasília coopero com o pastor Anderson Silva, que vocês conhecem, já esteve aqui também, parceiro, amigo, sempre estou lá. Na verdade, eu e ele temos o curso Teologia para o Povo, que é um curso de teologia online, e a gente trabalha junto ali, né? Dando aulas também, preparando pessoas vocacionadas. E é uma alegria estar aqui com os irmãos. Queria aproveitar que vocês abram a sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 20. Enquanto vocês abrem, queria mostrar aqui a minha família aqui, então o pessoal lá da mídia, se puder colocar aí. Quero apresentar a minha família para vocês. Êxodo capítulo 20. Já eu falo o versículo específico. Ofuscar a minha beleza tudo bem, mas a minha esposa, a minha filha não pode. Então, essa aqui é a minha esposa, a Delaine. É Elaine com D, né? Coisa de mineiro. Delaine e a Laricinha, né? A Laricinha sempre quando fala comigo, uma videochamada, ela sempre está com lágrima nos olhos, né? Então é uma filha com desejo que o pai volte, né? Não é aquele caso assim, vai pai, demora, fique por lá, por favor, né? E a minha esposa também, todo dia que fala comigo, com saudade, com olhos cheios de lágrimas, né? Bem-aventurado é um homem que sai de casa e a mulher já está desejando que ele volte. Então esta é a minha família, que o Senhor Deus me deu, que tem me ajudado também. A minha filha, desde bebê, ela já é uma seminarista, né? Ela dá aula para os alunos, então, desde bebê comigo dentro dos seminários da faculdade. O André, por exemplo, né? Foi tanto aluno como professor lá do seminário, né? Conheceu minha filhinha desde bebê lá. Ela já podia soltar ela, que ela dava aula lá para os seminaristas, né? Era todo dia isso. Mas para o fim eu tenho outra imagem, vou deixar outra imagem para o fim. Êxodo capítulo 20, um versículo muito grande que a gente vai demorar um pouco para lê-lo. Êxodo capítulo 20, versículo 15. É comprido, irmão. Olha lá. Dá para a gente ler até junto, né? O que está escrito? Não. Vamos para a outra versão desse mesmo versículo, né? A outra versão, qual que é? Não roubarás. Então, não furtarás ou não roubarás. Para Moisés, era a mesma coisa, né? Moisés não tinha os códigos modernos para fazer diferença entre furtar e roubar. No tempo de Moisés, você pegar uma propriedade privada do outro era roubo, furto. Então para ele não há uma diferença, porque a gente sabe que no código moderno há uma diferença entre roubar e furtar. Para Moisés é a mesma coisa.
Com base nesse versículo, eu quero estar falando sobre a cultura da comunidade. Cultura da comunidade. De Gênesis a Apocalipse, irmãos, Deus quer construir a sua comunidade. Deus não quis só criar homens. Deus quis criar a sua comunidade. No Antigo Testamento, essa figura está no povo Israel, sendo construída a comunidade de Deus, na figura de Israel, aonde há um afunilamento em Abraão. Porque desde que Deus cria Adão e Eva, o homem se produziu, eles se reproduziram, teve uma grande massa de pessoas, mas ainda essa não é a comunidade de Deus. A comunidade de Deus vai ser formada e afunilada em Abraão, porque em Abraão Deus diz que ele formaria o seu povo. Então a figura de Israel é a ideia de Deus construindo a sua comunidade, e nesta comunidade que ele chama de povo, ele fala que é um povo específico, zeloso, especial e de boas obras. Então de Gênesis a Apocalipse nós vamos ver que Deus tem uma intenção de construir a comunidade. Na verdade, até mesmo antes de Gênesis, a Trindade é uma comunidade. Então Deus se revela trino, isso já mostra comunidade. Por que o Deus único quer se revelar nesta figura da Trindade? Isso já demonstra comunidade. Quando eu falar aqui de comunidade, irmãos, eu quero que vocês entendam o seguinte: estou falando nesse âmbito maior, que no Antigo Testamento é a figura de Israel. Depois, no segundo âmbito maior ainda, é a figura da igreja no Novo Testamento. No Novo Testamento é a máxima dessa junção do povo que Deus quer construir uma comunidade. Mas Deus, por exemplo, no Éden não inaugurou um templo. Deus inaugurou o casal, o casamento. Então a mínima parte dessa comunidade maior é o casal. Deus não quis Adão sozinho, mas Deus já estava intrínseco em Adão a necessidade de Eva. Salta ao texto que Deus já fez Abraão com necessidade de Eva, porque é claro e é nítido que aquele homem está dando nome aos animais, e é verídico que ele vai sentir falta de alguém, porque ele está dando o nome de um macaco, e tem uma macaquinha. Ele está dando no boi, tem uma vaquinha. Está dando nome no bicho macho, e tem bicho fêmea. É certeza que ele faz uma reparação empírica em dizer: está faltando alguém aqui. Por quê? Para tudo que ele olha tem macho e fêmea, mas quando ele olha para si, ele não vê alguém compatível com ele. Não há uma criação ali no Éden compatível. É por isso que Eva, além de auxiliadora, vai também ganhar o nome de adjutora. Aqui a gente teria que gastar um tempinho aqui nas línguas originais, mas não tenho tempo para isso. Mas quando se fala ali, a linguagem hebraica que está rolando ali é compatível. Vaca não é compatível com Adão, cobra não é compatível com Adão. Então quem é compatível com Adão? Uma do mesmo gênero humano feminino. Então salta o texto que havia em Adão já a necessidade. Tanto é que Deus vai trazer Eva para ajudar Adão a cumprir a missão, porque quem tem a missão é Adão. Eva não estava presente, não fora criada ainda, quando Deus deu duas missões para Adão: cultivar e guardar o jardim. Eva não estava presente, a missão era de Adão. É por isso que Eva vem para ser uma auxiliadora com a submissão. O que é a submissão ali? É um jogo de palavra hebraica. É a missão de ajudar aquele que tem a missão. Quem tem a missão? Adão. Então Eva vai vir para auxiliar Adão a cumprir a missão. Portanto, ela tem a submissão, a missão de ajudar aquele que tem a missão. Ou seja, a Trindade demonstra comunidade, o casal demonstra comunidade. Depois do casal, é da vontade de Deus que eles tenham filhos. Deus manda eles se multiplicar. Eva vai ser mãe, Adão vai ser pai. Logo vem a
a segunda etapa dessa comunidade. Depois do casal, agora a família, casal e filhos. Então, a segunda etapa dessa comunidade. E daí por diante, nós vamos ver agora Deus formando o seu povo, Israel, e na figura do Novo Testamento, a igreja. Então nós podemos aqui rapidamente ver que Deus tem intenção de construir a comunidade. Amém? Nós aqui somos um resumo da comunidade de Jesus Cristo. Esta igreja aqui em Portugal, junto com a igreja que o pastor André também pastoreia, lá do outro lado, lá onde eu estou, toda a igreja na face da terra de Cristo, é esta partícula da comunidade de Deus. Portanto, Deus tem intenção de construir a sua comunidade por meio desta igreja. Amém? Você faz parte de uma comunidade. Amém? Comunidade casamento, comunidade família, comunidade igreja, comunidade reino dos céus. Ok? Essa comunidade tem uma cultura muito importante também, revelada de Gênesis a Apocalipse. E precisamente neste mandamento, na verdade aos 10 a gente vai ver isso, mas este mandamento ele é fundamental, na verdade 2, mas você já vai entender, que esse mandamento, ele é a demonstração, que se não obedecermos a Deus e os seus mandamentos, nós vamos destruir a comunidade que Deus quer formar. Casamento, família, igreja. Se nós não vivermos os mandamentos de Deus, este versículo que eu li com vocês, é o versículo que mais expressa a destruição da comunidade. E a gente vai passar a entender isso. Então, preste atenção. Quando nós obedecermos os mandamentos de Deus, comunidade construída. Se nós desobedecermos os mandamentos de Deus, a comunidade vai ser destruída. Então, é fundamental a obediência dos mandamentos, porque eles garantirão aquilo que Deus quer, comunidade. Vivermos em comunidade. Amém? Quem está entendendo? Veja, porque os 10 mandamentos têm poder de construir comunidade. Vou te mostrar. Por exemplo, você precisa entender isso na perspectiva que você está lendo os mandamentos, ok? É você que está lendo. Se você está lendo, o mandamento está dando ordem para você, amém? E não para o outro que está do teu lado. A gente não pode ser assim, tá vendo aí, André? Tem que amar a Deus sobre todas as coisas. André, tem que amar o teu próximo. Não. Se eu estou lendo o mandamento está mandando a mim, José, obedecer, ok? E se você está na leitura, o mandamento está te ordenando a obedecer, sim ou não? Logo, quando você obedece, direitos vão ser estabelecidos, e nunca é direito teu, o direito sempre é do outro. Nunca, quando você obedecer os mandamentos, é o direito do outro que vai ser estabelecido. Isso está nos 10 mandamentos. Eu poderia falar todos os outros, porque Paulo fala, o Novo Testamento fala de lei de Moisés, o Novo Testamento fala de lei de Cristo, o Novo Testamento fala de lei do Espírito Santo. Então, mas se eu obedecer a Deus e os seus mandamentos, o direito do outro vai ser estabelecido. E a gente vai ver isso aqui na dinâmica dos 10, para ficar claro. Mas lembre-se, não é o teu direito estabelecido, é o direito de quem? Do outro. Olha para a pessoa que está ao teu lado. É o direito dessa pessoa que vai ficar estabelecido nos 10 mandamentos. E isso vai fazer o quê? Irmãos, se eu obedeço o mandamento e o direito do outro vai ser estabelecido, comunidade. Mas se eu desobedecer os mandamentos, direitos vão ser o quê? O quê? O que a gente leu? Roubado, furtado, usurpado. Não existe comunidade. Por quê? A gente vai se pegar, a gente vai brigar. Por quê? Porque o pecador que não está obedecendo o mandamento de Deus, ele vai invadir um direito estabelecido pelo mandamento do Senhor. Briga, confusão. Por exemplo, primeiro mandamento: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, Quem é que acabou de receber um direito
adquirido pelo mandamento? Deus. O mandamento está dizendo para José: José, ame o Senhor teu Deus sobre todas as... O mandamento está acabando de impor um direito ao próprio Deus. Qual é? De ser único e exclusivo na adoração do José. Portanto, se eu desobedecer o mandamento, trazendo alguma coisa no lugar de Deus, eu vou roubar o direito adquirido do Senhor na minha adoração exclusiva e única. Ou seja, Deus será roubado no seu direito de ser único, exclusivo na minha adoração. Quando eu colocar algo ocupando o lugar de Deus, eu estou furtando, eu estou roubando o direito de Deus pelo mandamento. Não é a meu respeito, é a respeito sempre do outro. Por exemplo, amarás o teu próximo como a ti. Quem é que acabou de receber direito? Olha para essa pessoa que está aí do teu lado. Olha, olha. Porque o mandamento está dizendo para você: ame o teu próximo como a ti. O mandamento acabou de estabelecer um direito a esta pessoa. Essa pessoa que está do teu lado tem um direito. Qual é o direito? Pelo mandamento de Deus, ser amado por você. Não é a teu respeito, é a respeito do outro. Então, se eu obedeço o mandamento, eu vou estabelecer o direito da outra pessoa de ser amada por mim. O que isso vai fazer? Comunidade. Por quê? Direitos estão sendo estabelecidos, respeitados, e o mandamento está funcionando, e isso vai nos fazer viver em comunidade. Desobedeça para ver. Se eu, portanto, não te amar como o mandamento diz, eu estou usurpando o teu direito estabelecido pelo mandamento. Eu estou o quê? Roubando. Então, quando eu não te amo e quando você não me ama, conforme o mandamento ordena, é roubo, é furto, porque eu estou roubando o direito estabelecido por mandamento que o Senhor Deus deu a mim. Você tem direito de ser amado pelo pastor José. Isso é estabelecido pelo mandamento de Deus. Se o José não te amar, o José está te roubando o direito estabelecido. O que vai acontecer? Briga na certa, confusão. E lembra, aonde é que nessa comunidade? Casamento, família e igreja. Esses três níveis da nossa sociedade, para viver em comunidade, vão ser abalados. Por quê? Mandamento desobedecido. O marido vai tirar o direito da mulher, a mulher vai tirar o direito do marido, os pais vão tirar o direito dos filhos, os filhos vão tirar o direito dos pais, vai dar briga. O pastor vai viver lá no consultório, lá pastoral, lá resolvendo o problema. Por quê? Porque vai ter alguém gritando: direito adquirido foi roubado. Por quê? Pelo meu marido que não está me amando, pela minha esposa. Tem mais mandamentos, né? Dependendo das áreas, não é? Mas pode analisar. Alguém está roubando o direito estabelecido do outro. Mas sabe pelo que a gente briga? Meu direito, meu direito, meu direito. Mas a gente não quer ser cumpridor do direito do outro. Aí vai dar briga. Vai dar briga. Uma coisa parecida estava acontecendo em Filipenses, no capítulo 4, aonde Evódica e Sintique, Paulo diz que elas não estavam pensando concordemente no Senhor. Elas não estavam com o mesmo pensamento, com o mesmo coração. Ou seja, elas estavam em litígio, elas estavam em briga. E Paulo tem que escrever a carta de Filipenses para esse problema. Tem um mestrado em hermenêutica. Em hermenêutica a gente acha onde é que está a problemática da carta. Por que a carta foi escrita? Tem que ter um problema que fez aquela carta ser escrita. O problema da carta de Filipenses, quando a gente faz uma análise exegética e hermenêutica, está lá no capítulo 4. O problema é Evódica e Sintique brigando. Tanto é que tem teólogo que acha que não pode nem ser duas irmãs brigando, de tão sério que é. Paulo escreveu uma carta, Epafrodito vai buscar a carta, quase morre para buscar uma carta por causa de duas irmãs brigando na igreja. Tem teólogo que acha que não se trata nem de duas personagens na igreja brigando. Tem teólogo que acha que é o problema do judeu e do gentil dentro da igreja, que sempre deu pau, sempre deu problema. Mas isso é uma discussão para outra hora. O fato é que alguém está disputando, alguém está brigando. Ou seja, se estão brigando, alguém está querendo um direito, sim ou não?
que o outro não está dando, vai dar briga. O apóstolo Paulo vai dar uma de direita no queixo de cair duro no chão, no capítulo 2, porque se elas não estão pensando igual, se elas não estão concordando no Senhor, no capítulo 2 ele vai dar a lição dizendo assim, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo igual a Deus, não usurpou ser. O que Jesus está fazendo? Ele é, mas não se julga ser. Jesus está mais preocupado em quê? Jesus está mais preocupado em obedecer a Deus, assumindo a forma de servo, encontrado na figura humana, e indo até a morte, e morte de cruz. Sabe para que ele foi fazer isso? Para te dar um direito nele, salvação. Se elas estivessem seguindo o exemplo de Jesus, a briga já tinha cessado, porque até que tivesse certo, ia dar o braço a torcer, para estabelecer o quê? Comunidade. Tanto é que ele prossegue dizendo assim, é mais uma coisa de dizer, e por causa disso, e porque ele se humilhou, é praticamente dizer assim, e porque Jesus se humilhou, Deus o exaltou. De que forma? Dando um nome que está acima de todo nome, que todo o joelho se dobrará. Qual é a lição? Se uma de vocês estivesse se humilhando, Deus já estaria exaltando. Siga o exemplo de Cristo. Então é muito forte esse entendimento, que quando nós obedecemos o mandamento do Senhor, o direito do outro vai ser estabelecido. Agora imagina, se o outro também obedece o mandamento. Então se dentro de casa tem um marido que obedece o mandamento a respeito do casamento, a mulher está feliz. E por outro lado, se tem uma mulher que obedece o mandamento do Senhor a respeito do marido, o marido está feliz. E se os filhos obedecem o mandamento do Senhor a respeito dos pais, os pais estão felizes, e vice-versa, porque da briga, porque da contenda, porque da divisão, porque da facção, porque da inveja, porque nós não aprendemos a cultura da comunidade. Precisamos obedecer a Deus e os seus mandamentos, e tudo vai dar certo. Qual é a solução? A gente fica inventando moda, a gente fica inventando coisa, a gente fica arrumando pretexto e dando volta. Qual é a solução para mim e para você? Obedecer a Deus, as suas palavras, os seus mandamentos, e isso nos fará vitoriosos, no casamento, na família, na comunidade, porque direitos vão ser estabelecidos. Você está entendendo? E deixa eu te falar uma coisa, mandamentos de Deus, o mesmo sinônimo de mandamento é lei. Por exemplo, estatutos, ordenanças, mandamentos, tudo isso é lei do Senhor. Lei. Isso é uma perspectiva importante que a gente não deveria perder. Nós não somos salvos pela lei, mas só que obedecer à lei do Senhor é coisa de salvo. É coisa de salvo. Porque o salvo que obedece, ele está fazendo a vontade do seu Senhor. Porque já já nós vamos ver que a definição bíblica de amor a Deus é obedecer os mandamentos, e a gente vai ver já já. Então quer dizer que você ama a Deus? Demonstre obedecendo a Deus, e não fazer um firulinha, vamos pegar nas nossas mãos e cantar, te amo irmão, eu te amo no amor de Cristo. Quer falar, quer demonstrar amor a Deus? Demonstra obediência, e a gente vai ver isso já já. Então olha, veja bem, por exemplo, não matarás. Não matarás é um mandamento que está estabelecendo o direito ao outro de viver, porque sempre é a respeito do outro. Ou seja, o mandamento está dizendo, José, você não tem direito de tirar a vida do outro. Logo, o mandamento está estabelecendo que o outro tem direito à vida. Então quando um pecador decide tirar a vida do outro, o que ele está fazendo? Está roubando um direito adquirido que Deus deu, do cidadão ter vida. Deus está protegendo a vida por meio do mandamento, não matarás. Aí vem um pecador querendo roubar o direito do outro. Está vendo que tudo está acabando no roubo? Sim ou não? Porque o direito do outro está sendo roubado, furtado. Por exemplo, honra o teu pai e a tua mãe. Filhos que estão aqui, honra o teu pai e a tua mãe. Esse mandamento inclusive, pessoal, não tem nada a ver com sentimento. Por quê? Porque o mandamento é honra. É honra. Esse mandamento está no campo de hierarquia. Esse mandamento está no campo de hierarquia. Não está nem falando para você amar.
está falando, filho, para você honrar. Está no campo de hierarquia. Por quê? Porque este mandamento está estabelecendo autoridade. O primeiro contato que um cidadão e uma cidadã vai ter na sua vida com autoridade é dentro de casa. E esse mandamento está prevendo isso. Por quê? Porque o mandamento está dizendo: honra, respeite a autoridade dentro de casa. Os seus pais são autoridade, filhos, dentro de casa. Não está falando para você amar. Não está no campo do sentimento, mas está no campo de hierarquia, da obediência. Honra teu pai e tua mãe. É mesmo se não estiver gostando. Por quê? Porque este mandamento está estabelecendo o primeiro contato que qualquer cidadão tem na vida com a autoridade, dentro de casa. Então, a autoridade vai dizer: não faça, faça, não vá, vá, é até aqui, o teu limite é até aqui. Agora, o cidadão que não respeitar esse mandamento está usurpando direito. Como é que vai ser essa comunidade? Não vai ter comunidade. Porque este filho que não honra o pai, que não está obedecendo o mandamento de autoridade dentro de casa, ele está usurpando o direito dos pais de serem a voz do comando dentro de casa e que põe limite. Mas o cidadão está roubando o direito lá e comunidade destruída. Vai ter briga, vai ter confusão. Mas quando um filho obedece o mandamento, que não é pelo sentimento, mas é pela obediência, então estabelece-se direitos, comunidade construída e vivendo bem, porque direitos estão sendo estabelecidos. Todo cidadãozinho que dá problema na nossa sociedade, provavelmente não teve esse mandamento funcionando dentro de casa. Por quê? Ele não sabe ter limite. Ele não consegue reconhecer a palavra não. Ele não consegue reconhecer autoridade. E aí vai dar problema na comunidade, na igreja, em casa, no casamento, na sociedade. Esse cara que não tem esse contato não vai respeitar ninguém como autoridade. Ele não sabe ouvir não. Ele não sabe ouvir comando. Por quê? Não teve dentro de casa. Está vendo a cultura da comunidade como é estabelecida? Através do mandamento de Deus. Olha para mim. Eu já falei do amar a Deus e amar o próximo, que é o contrário de roubar. Porque se eu amo a Deus e amo o próximo, já disse Jesus e Paulo que todos os outros mandamentos seriam cumpridos. Mas por quê? Porque se eu amo a Deus e amo o próximo, eu vou obedecer todos os mandamentos. Se eu obedeço os mandamentos, comunidade vivida e construída. Então, enquanto que amar me faz viver em comunidade, porque eu obedeço os mandamentos, quando eu não obedeço, é o contrário, eu estou roubando direitos estabelecidos, e isso vai dar confusão no casamento, na família, na igreja, na sociedade. Olha só, deixa eu ver aqui, não matarás, já foi, não darás, não cobiçarás, eu vou falar o não cobiçar primeiro, aliás, eu vou inverter, o não roubarás, como a gente já leu, não furtarás. O não roubarás, irmãos, está estabelecendo direito à propriedade privada. O não roubarás, não matarás, está estabelecendo direito que o outro tem direito de propriedade privada, está estabelecido. Você tem direito de ter o que é teu, e o que é teu não é do outro. O mandamento está protegendo o direito de propriedade privada. Veja, só que esse mandamento tem a ver mais com propriedade privada física, material. Ele está mais ligado à propriedade física material. O que é teu materialmente é teu e não é meu. Se eu pegar o que não é meu, eu estou roubando direito estabelecido pelo mandamento. Você tem direito de ter propriedade privada. Se eu pego, vai dar briga ou não vai? Vai dar problema ou não vai? Vai dar cadeia, vai dar confusão, vai dar polícia. Porque eu estou roubando o direito estabelecido do outro. Agora olha que interessante, enquanto não roubarás está muito ligado à propriedade privada material, o não cobiçarás está ligado à propriedade privada imaterial. Porque o não cobiçarás está muito ligado
a coisa imaterial, sentimento, desejo, emoção, vontade. Por exemplo, o mandamento proíbe o José de invadir o direito de propriedade privada imaterial do pastor André. Por exemplo, no caso, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Olha que coisa imaterial. É um sentimento, é uma emoção, é um desejo que só o pastor André tem direito pela esposa dele. Então, quanto não matarás, está muito ligado à propriedade privada material. O não cobiçarás está na coisa imaterial, do desejo, da emoção, do sentimento, da vontade. Há sentimentos, vontades, desejos, emoções que pertencem só a mim e não a você. Só que tem um problema. Quando eu usurpo esse direito, querendo, desejando, tendo vontade do que é meu, provavelmente eu vou partir para o ato do roubo material. É aqui que entra o adultério. Porque o adultério, ele começa onde? Jesus já escreveu isso no Novo Testamento. O adultério começa aqui. E aqui, disse Jesus. Porque se já com os olhos e o coração você desejou, você quis, você almejou, sentiu, já roubou um direito adquirido do outro. E provavelmente pode acontecer o segundo ato de roubo material, físico e consumado. Então, veja, e tem como viver em comunidade assim? Não há comunidade que sobreviva. Porque direitos estão sendo destruídos e a briga vai acontecer e a gente vai se pegar. Mas se a gente quer viver em comunidade, no casamento, na família, na igreja e no céu, que vai ser assim, nós precisamos fazer uma coisa: voltar para a palavra de Deus e obedecer os seus mandamentos para a glória de Deus. Não vai ter problema. E a comunidade vai ser estabelecida. Isso é para todos os mandamentos. Antes que alguém me diga assim: pastor, e o sábado? Aí você não quer falar do sábado, né, pastor? Não vou dar problema para o pastor, porque não tem problema falar do sábado. O sábado a gente não obedece mais como era antigamente na lei. Não é mais o objeto de como era. A verdade é também, irmão, se você não sabe, todos nós aqui somos sabatistas por princípio. Sabatista por princípio, todos nós. Quem aqui entende que hoje nós guardamos o domingo? Levanta a mão. Você não guarda domingo não? Domingo, dia do Senhor? Todos. Bom, pelo menos na tradição evangélica protestante, todos guardam o domingo ao invés do sábado. Por quê? Creem que Jesus ressuscitou no domingo, não sei o que, domingo, um monte de coisa no domingo, tal. E entende-se que houve a inversão. Não como era mais na lei, mas que o sábado seria então agora o dia do Senhor, o domingo seria agora o dia do Senhor. Então nós somos por princípio sabatistas, mas não como é na lei. Mas o mais interessante aqui é direito adquirido, não é? Eu não falei que todos os mandamentos dão direito adquirido? Qual é o direito adquirido aqui de alguém no sábado? Deus ter tempo exclusivo. Deus quer tempo exclusivo e de qualidade. Porque lembra? Os 10 mandamentos estão dando direito, não está? Então qual é o direito que está sendo adquirido aqui? Deus quer tempo exclusivo. E olha, ele é bonzinho, ele fala assim, ó, pega 6 para você, mas um é meu. Bonzinho, né? Ele nem fez assim, ó, 6 é meu, um é teu. Viu? Ele falou, ó, vai lá arrumar as tuas confusão e resolver os teus problemas com 6, mas um é meu. Quantos cultos tem aqui na semana, pastor? 3 cultos. Vou ser bonzinho de 2 horas, os 3. Nem é, né? Passa, então vai. Eu estou achando que hoje vai passar um pouquinho. Mas não tem nada não, que vocês vão ter que aprender que vocês estão devendo hora extra. Veja bem, olha para cá. Veja, se Deus ele quer o sábado como tempo exclusivo, um dia como tempo exclusivo, tem gente que acha que está bancando de bonzão porque vem 3 vezes na semana no culto de 2 horas. Quantas horas você ainda está devendo? Se Deus quer um dia meu e teu, eu acho que eu estou bancando de gostosão, vindo 3 vezes na semana no culto de 2 horas. E há aqueles ainda que vêm, se passar 5 minutos, essa hora extra eu não esperava. E está achando que está arrebentando.
Então, se nós tivéssemos então que entregar a Deus esse um dia, por princípio estabelecido a Deus, de tempo, quem é aqui que escapa do roubo? Aqui é uma outra pregação minha, como é que eu deveria fazer então, para eu entregar isso a Deus? É uma outra pregação, só para o pastor me chamar outra vez aqui. Porque tem como eu fazer então isso, pastor, entregar isso a Deus? Tem. É só viver a cultura do reino. Aqui eu estou falando a cultura da comunidade. A outra pregação é a cultura do reino. Aí você ia, na verdade, ter, como é que fala? Eu tenho que tomar cuidado com uma palavra, eu estou sabendo aqui. Você ia ter caixa, ia ter horas a mais com Deus, se você viver a ideia certa da cultura do reino. Mas é para outro momento, outra pregação. Mas Deus quer tempo exclusivo. E esse tempo seria um dia dos outros 6 que Ele deu para você. Mas Ele disse, mais um é meu. E a gente acha que a gente está entregando muito. Vindo 3 vezes por semana, passando 2 horas. Se passa um pouquinho, ai, o céu vai tremer. O chão vai tremer, né? E o céu vai se abrir. Então, irmãos, olha como é que é sério a coisa. Para passar aí a terminar, não dizer esse falso testemunho. O teu próximo tem direito de ter um testemunho ilibado até que se prove o contrário. A gente não fica falando mal dos outros pelas ventas. A gente deveria ter uma ética extrema e ilibada para falar mal do outro, só se tivesse total certeza. Para a gente falar assim, olha, o fulano está fazendo tal coisa, fez tal coisa, era para ser uma coisa séria, de tribunal, disse Jesus, inclusive. Era tão sério que é algo de tribunal, Jesus disse no Evangelho. Mas tem gente que é tão tagarela, tão boca solta, língua solta, que para ele falar do outro é fácil, quando era para ser uma coisa extremamente cuidada. Por quê? Porque o mandamento de não dar falso testemunho está protegendo a imagem do outro. O outro tem direito de ter uma imagem protegida, porque senão isso dá problema, irmão, sim ou não? Isso vai destruir a comunidade de Deus, sim ou não? Vai. E não é só isso também, e você tem que proteger o testemunho. Por exemplo, você faz parte desta igreja. Se você anda também dando mau testemunho, você está destruindo, não é só a tua imagem, você está destruindo a imagem do coletivo. Porque alguém vai dizer assim, aquele fulano é da igreja, daquele pastor, daquela igreja, você está no meio. No dia que você for lá fazer negócio, a pessoa vai achar que você é o mesmo. Ou seja, comunidade destruída, mal falada, mal testemunhada. Por quê? Porque é muito fácil você falar mal dos outros e a gente não protege a identidade do outro, através também de um bom testemunho. Agora, dê bom testemunho, todo mundo aqui vai ser validado também. Você é da igreja daquele fulano lá? Com você eu faço bons negócios. Em nome de quê? Do outro, que guardou um bom testemunho. Vocês estão entendendo? Sempre vai dar o direito ao outro estabelecido. Como o tempo está se avançando, eu não tenho muito mais tempo, eu quero dizer uma coisa para vocês. O mandamento amar a Deus e ao próximo, diz Jesus e Paulo, cumpre todos os mandamentos. Só que tem uma coisa, o amar aqui não está no campo da emoção e do sentimento. E a gente vai aprender isso agora. Não está no campo da emoção e do sentimento, está no campo da obediência. Por exemplo, eu não sou fiel à minha esposa só pelo que eu sinto, eu sou fiel à minha esposa pela obediência. Porque vai que tem um dia que passa uma bonitona, que essa carnona aqui vai ter bons sentimentos pela bonitona e não pela minha esposa. Aí eu vou ser guiado pela emoção e sentimento? Não, porque eu entendi que amar é obedecer. A gente vai entender aqui agora. Por exemplo, abra sua Bíblia comigo aí rapidinho, por favor, no Evangelho de João. Evangelho de João, o pessoal na Bíblia quiser pôr, Evangelho de João capítulo 14, versículo 20. Qual é a definição bíblica de amor? Porque tem uma coisa, irmão, o amor não é segundo a tua definição.
Tudo na Bíblia tem que ter a definição da própria Bíblia. Então, qual é a definição bíblica de amor? Olha lá, João 14, 20. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e meu Pai em vós, e vós em mim, e eu em vós. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e faz o quê? Os guarda, ou poderia estar escrito aí, e os obedece. São aqueles que me... Qual é a definição bíblica de amar? Amor? Obedecer. Tanto é que o pessoal que joga este amor no sentimento, na emoção, estão criando um Deus que não é o Deus bíblico, que aceita tudo, que aceita Ele como Ele é, e o que Ele pensa. Se Ele quer ser um multiverso de coisas, Deus está aceitando, em nome do quê? Deus é amor, Deus é amor. Tem gente pregando assim, ó, se vocês é do mesmo sexo, mas se amam, está tudo certo. Por quê? Porque Deus é amor. Mentira. Esse não é um amor na definição bíblica. Esse é o amor na definição dessas pessoas. Se a definição está nas pessoas, como é que é esse amor dessa pessoa? E eu coloco isso na conta de Deus? Não. O amor na definição bíblica é: amar a Deus é obedecer os seus mandamentos. Qual foi o amor de Jesus Cristo demonstrado? Ir até a morte e morte de cruz. Este amor é sacrificial. É sacrifício. E que sacrifício? Negar a si mesmo em nome de obedecer aquele quem eu amo. Essa é a definição bíblica de amor. Esse amor de obediência vai me levar a negar-se a mim mesmo. Vai ter dia que não vou estar com um sentimento bom. Ainda assim, eu preciso obedecer. E aí, eu passei de um nível de maturidade lá em cima. Lá em cima. Porque tem gente, pastor, que vem historinha assim, ó: eu não estou sentindo de perdoar, eu não estou sentindo de perdoar. E quem disse que era para sentir? Onde está escrito? Me mostra o versículo. Me mostra o versículo assim, ó: quando você sentir de perdoar. Mostra para mim, por favor. Tem coisa que é para obedecer, mesmo sem sentir. Quem aqui é adulto, responsável? Então faça coisa de adulto. Por quê? Porque enquanto estamos no sentimento, nas emoções, nós não passamos de crianças e pré-adolescentes, guiados por emoção e sentimento. Adulto tem responsabilidade. Quem aqui está morrendo de amor e sentimento? Deu vermelho ali, meu pai. Quem aqui está morrendo de sentimentos e emoções apaixonantes, para amanhã ver a cara do seu patrão, da sua patroa e enfrentar o trabalho lá? Fala assim: estou morrendo de amores, não vejo a hora, estou apaixonado. Quem? Aqui em Portugal eu não sei, vou falar na linguagem do Brasil. Quem aqui está doidinho, fervendo de amores para pagar IPVA, IPTU ou os impostos aqui de Portugal? Tem aqui? Levanta a mão. Estou apaixonado, pastor. Não vejo a hora de pagar, estou morrendo de amores. Quem? Mas sabe por que você vai fazer? Porque tudo isso é lei. A lei não espera você sentir. A lei espera que você obedeça. É por isso que eu falei que a gente não pode perder a perspectiva que mandamento do Senhor, palavra de Deus, são leis para nós. Eu não sinto de amar, eu obedeço o mandamento. Eu não sinto perdoar, eu obedeço o mandamento. Eu não sinto, eu tenho que obedecer, porque vai ter dia que eu não vou estar sentindo. Vai ter dia que na verdade a minha carne vai estar odiando, a minha carne não vai querer obedecer, a minha carne não vai querer se sujeitar. Você, mulher, acha que esse homem vai merecer todo dia a tua submissão? Não, vai ter dia que você não vai estar sentindo, é o contrário, mas você vai obedecer, porque você ama a Deus. Está entendendo? A gente vai para outro nível de maturidade. Por quê? A gente saiu do campo das emoções e sentimentos. Não vou nem falar de Gálatas, tá? Obras da carne. E a gente passa a ser realmente espiritual. Realmente espiritual. Por quê? Porque nós entendemos que nós obedecemos. Não somos mais guiados por sentimentos e emoções. Tem gente, né? Tem gente aqui, não é o caso aqui, né? Tem gente,
Olha, quando Deus falar no meu coração, então eu vou fazer a obra dele. Quando ele me dá paz no coração para ir para tal lugar, então eu vou fazer a obra. Onde está escrito isso? Eu sei um versículo que tem um pessoal que fala a respeito da paz no coração, mas não tem nada a ver com isso. Por exemplo, pergunte que paz Jonas sentiu para ir pregar em Nínive. Qual foi a emoção que ele sentiu para ir lá pregar em Nínive? Tem hora que eu preciso amadurecer. Eu tenho que sair do berçário espiritual, da adolescência trabalhosa espiritual, porque está cheio de crente adolescente espiritual que vive dando trabalho na igreja. E ele não é um adulto espiritual que assume responsabilidades. Porque o adulto é responsável. O adulto, ele consegue, por exemplo, nas leis, creio que de qualquer país, as crianças transferem a responsabilidade para os pais. Não é só para os pais, inclusive. Criança transfere a responsabilidade para adulto. Determinada situação, se eu tiver com uma criança, mesmo que não seja minha, dependendo da situação, eu sou responsável por ela. Por quê? Ela automaticamente transfere a responsabilidade para o adulto. Isso é cultura bíblica da comunidade. Não tem tempo para isso. Mas o adulto, ele tem responsabilidade para si e tem responsabilidade de pegar na mão do imaturo, que transfere a responsabilidade. Fala, tudo bem, né? Você não consegue pagar esse boleto não, né? Eu pago por ti. Não é o que você faz pelos teus filhos? Ou é os teus filhos que pagam a conta, o boleto? E assume a responsabilidade? Não, você é o adulto que pega nas mãos e carrega ele, assumindo os BO, os boletos e a responsabilidade. É ou não é? O que Deus está precisando? Deus está precisando que venhamos crescer, amadurecer, para que nós possamos ser adultos espirituais, para que esse casal de pastores tenha mais pessoas responsáveis para ajudar aqueles que ainda estão crescendo e dando problema. Não é o papel de Jesus? Como é que Jesus é chamado no Novo Testamento? No grego, huiostoteos. Paulo chama Jesus de huiostoteos. O que é isso? O Filho de Deus. Só que huios é a palavra grega para filhos, mas só que é filho maduro. Porque quando Paulo queria falar de filho imaturo, não maduro, Paulo usava a palavra teknon. Teknon também é filho. Só que quando Paulo usava a palavra teknon, ele estava falando de filho imaturo. Quando Paulo usava a palavra huios, ele estava falando de filho maduro. Como é que Jesus é chamado? De o filho maduro de Deus, o filho mais velho. O que é o filho mais velho? Ele consegue pagar o seu boleto e consegue pagar o boleto dos outros também. O que Jesus fez por você? Pagou a tua conta. E ainda te dá a mão para te ensinar a caminhar. Vem que eu te ensino. A igreja está precisando de crente maduro, de crente crescido, que saiu do berçário da adolescência, que fica correndo e dando problema na igreja, e o pastor tem que correr atrás apagando fogo. Deus sempre chama o crente para a responsabilidade, amém? Diz amém? Hoje Ele está te chamando para a responsabilidade. Pastor, eu sei que o horário passou, só mais um pouquinho aqui. Olha para mim, quem crê que Deus sabe de tudo? Quem crê que Deus vê tudo? Quem crê que Deus conhece tudo? Então Deus, ou Ele é bem-humorado, ou Ele gosta de brincar. Por que digo isso? Porque está Deus lá no Éden, após Adão pecar, e digo eu, se esconder atrás de uma moita, está lá Deus assim, Adão, cadê você? Adão, onde você está? Está lá. Está lá Deus procurando Adão. Deus sabe de tudo, sim ou não? Deus vê tudo, sim ou não? Deus conhece tudo, sim ou não? E Deus não sabia onde Adão está, irmão? Deus está parecendo eu brincando, quando a minha filha era pequenininha, brincando de esconde-esconde, né? Estou eu lá contando, 1, 2, 3, já vou. Agora não, ela está ali atrás do sofá quebrando a cortina, sei exatamente onde ela está. Agora estou indo, agora não. Pode vir. E ela está lá, eu sei exatamente onde ela está. E eu estou assim, ó, cadê você? Onde você está? Deus está igualzinho a Adão? Não, irmão. Sabe o que Deus está fazendo? Dando a deixa para Adão apresentar responsabilidade. Digo eu,
para Adão a sair atrás da moita que ele se enfiou e dizer: eis-me aqui, errei, falhei, pequei, deu tudo errado. E sabe o que Deus está fazendo hoje? Está te chamando para sair de trás da moita que você se enfiou. Que você fica de lá botando culpa em todo mundo, não foi o que Adão fez? Se escondeu de trás da moita, a culpa é daquele, daquela, da mulher, até tua, porque o Senhor que criou a mulher. Não é? Tem hora que a gente se enfia atrás de uma moitinha também, fica lá de trás, botando culpa em todo mundo, mas a gente não sai e apresenta a responsabilidade. E Deus hoje está te dando a deixa para a responsabilidade. Amém? Outra coisa, Deus sabe de tudo, sim ou não? Deus conhece tudo, sim ou não? Deus vê tudo, sim ou não? Então Deus está brincando com Caim, né? Caim, aonde é que está o seu irmão Abel? É brincadeira, Deus? O Caim inaugurou o céu, o Abel inaugurou o céu, está no lado de Deus, e Deus está lá. Ô Caim, aonde está o seu irmão Abel? Deus sabe, não sabe? Então o que Deus está fazendo? Dando a deixa para a responsabilidade. E ele era o irmão mais velho. Ele era aquele para ser maduro. Mas sabe o que aconteceu? Ele era imaturo. Ele era um adolescente, guiado pela emoção e pelo sentimento. E ele já estava na cobiça, roubando imaterialmente o que era do irmão. E a cobiça dele, ele não aguentou. Ele foi para o roubo material, tirou a vida do irmão. Mas Deus estava dando a deixa para Caim apresentar a responsabilidade. Deus está te chamando a responsabilidade. Inclusive a pergunta é para você também: aonde é que está o seu irmão? Aí você dá uma resposta: e por acaso sou eu responsável do meu irmão? E por acaso eu deveria saber onde está o meu irmão? Tem gente que é assim, né? Tem gente que não cresce para ajudar o outro, mas fica dando trabalho. Caim, eu deveria saber onde está meu irmão? Sim, se você já é maduro, se você cresceu, se você começou a entender a responsabilidade da comunidade do reino de Deus, você sim também é responsável pelo seu irmão. E você vai ajudar o seu irmão. E você consegue fazer isso por quê? Porque você cresceu o suficiente. E para terminar, prometo agora. Para terminar, rapidinho. Eu peço para a mídia lá colocar um texto original aqui hebraico. Eu falo muito de grego e hebraico porque o Senhor me deu a graça de fazer uma especialização nas línguas originais bíblicas. Então uso muito. Pastor, pode pegar a Bíblia mesmo? Pode pegar? Certeza? Porque vai ser uma paulada agora aqui. Eu falo para os irmãos se segurar no banco aí, porque vai ser doído. Isso aqui é texto original. Olha essa palavrinha aqui, ó. Essa. O que está escrito aí? Le Satã. Le Satã. Abre a tua Bíblia aí. Tá lá, ó. É Números 22, tá? Números 22, 22. Pode abrir a sua Bíblia aí para você não achar que o pastor José está inventando. Isso é Bíblia, é texto original hebraico, tá? Texto original hebraico, para quem não sabe, ali está transliterado em como é o hebraico. Mas aqui, ó, Le Satã. Alguém já pensou assim: o diabo, Satanás está ali. Leia o versículo. E a ira de Deus acendeu-se porque ele se ia. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Deixa eu já adiantar. Aqui não tem demônio, aqui não tem diabo, aqui não tem nada do mal acontecendo. A palavra Satanás, Satã, não é nome do diabo. Nunca foi. Não é nome. O diabo não tem nome Satanás. Inclusive nem diabo. Porque diabo é a versão grega de adversário. Satanás não é nome do nosso inimigo, adversário que caiu do céu.
Satanás é uma ação que ele faz. Por exemplo, aqui, o anjo do Senhor estava se opondo no caminho, estava impedindo Balaão e a mula de andar. Ou seja, ele se tornou um adversário, se opondo, retendo, detendo Abraão e a mula andar. Ou seja, ele era um opositor, também traduzido por adversário. Adivinha? Adversário é Lê Satã. Opositor é Lê Satã. Impedir, como o anjo estava, é anjo do Senhor, tá? Não é demônio, não é diabo, ok? É anjo do Senhor. Mas esse anjo do Senhor estava fazendo uma ação. Todo verbo é uma ação. Opondo-se, detendo a mula e Balaão de andar. Então ele era um Lê Satã, é um adversário, um opositor. Então, Satanás não é nome do nosso inimigo que caiu lá do céu, ok? Lê Satã é uma ação, é um verbo de se opor, de impedir. Quem entendeu, diga amém. Agora que o pau vai quebrar, é agora que vai ser doído. Toda vez que eu e você atrapalhamos Deus de fazer o que Ele quer, nós somos um Satanás. Nós somos um Lê Satã, um adversário, impedindo, barrando, criando muro, parede. Tipo assim, nós vamos ter um evento das crianças e nós precisamos arrecadar tal e tal para o evento. Aí aparece um Satanás assim. E eu tenho filho desse tamanho por acaso? Porque eu tenho que ajudar? É um Satanás, porque é um adversário, é um opositor. Ele não está junto, ele está impedindo, está barrando, criando barreira. Não é que você é o diabo também não é que você é o demônio, mas você é um contrário àquilo que Deus quer fazer. Você está impedindo. Então Deus quer construir o casamento. Quando tem um homem que não obedece o casamento, Lê Satã. Deus está construindo uma comunidade de casamento. Tem uma mulher que não quer obedecer, Lê Satã. Quando tem um filho que está atrapalhando a comunhão dos pais dentro de casa, a família dentro de casa, porque não honra os pais, Lê Satã, Satanás, opositor, adversário. Por quê? Porque está se opondo àquilo que Deus quer fazer. Então entendam, o nome de Satanás, o nome dele, é até difícil, né? O nome do nosso inimigo que caiu do céu não é Satanás. Satanás é uma ação que ele faz, porque ele é contra tudo aquilo que Deus quer fazer. Ele se opõe. O anjo aqui foi um opositor, impedindo a mula e Balaão andar. Então quando eu e você não estamos fazendo aquilo que Deus quer fazer, nós somos um Lê Satã. Adversários, opositores, impedindo Deus fazer o que Ele quer. Mas eu não quero ser isso, você quer? Eu quero estar junto, eu quero participar com, quero estar com, que é a ideia de koinonia no grego. Koinonia é estar com, fazer com, participar com, ir junto, fazer junto. Ou seja, se Deus está surfando uma onda, eu quero estar junto, quero estar na mesma onda, no mesmo sentido, no mesmo vento, fazendo o que Deus quer, participando do que Deus quer. Por quê? Porque eu quero estar junto e não contrário a Deus. Então quando eu atrapalho Deus de fazer aquilo que Ele quer fazer, eu sou um Satã, Satanás no português, um opositor, um adversário, criando barreira e impedindo. Então, para de criar obstáculo naquilo que Deus quer fazer, na comunidade de Deus, casamento, família e igreja. Quem entendeu? E mais, hein? Não é para o outro não, é para você. Diz assim, é para mim, toda essa mensagem. Pode colocar em pé. Fala, é para mim, toda essa mensagem. Sou eu que preciso obedecer. Amém? E aí o outro tem um problema dele também. Qual é o problema dele? Obedecer. Para que ele não seja um adversário, impedindo aquilo que Deus quer fazer.